Olá, professores, educadores, gestores, profissionais da educação em geral. Nós estamos dando início ao 12º episódio, Formação em Pauta. Hoje, com um tema bem interessante, bem relevante, né? Que é a educação de mãos dadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Hoje, ao lado aqui de duas queridas professoras, que eu tenho o prazer de apresentar agora, né? Vou começar aqui pela minha colega, inclusive colegas de área, né? Thelminha, nós somos aí das ciências das naturezas, então nós estamos aqui hoje compartilhando com vocês o nosso 12º encontro sobre o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou começar aqui, antes de apresentar as minhas duas colegas queridas, eu quero me apresentar. Eu sou a professora Gisele Souza Cerejo, sou formadora do CEPAM, também sou licenciada em Ciências Biológicas, portanto, eu faço parte aí das ciências da natureza e também eu sou especialista em docência do ensino superior. Para mim, é um grande prazer hoje estar mediando esse tema tão interessante, tão importante e tão relevante que está hoje em todo o mundo e principalmente aqui na nossa Secretaria de Educação, quando nós temos também trabalhado esses temas que é sobre a sustentabilidade e o meio ambiente. Então, aqui ao meu lado, eu tenho aqui a professora Thelma de Oliveira Prado. Tá? A professora Thelma, ela é licenciada em Ciências da Natureza pela UFAM, especialista em Educação Ambiental e Gestão Escolar também pela UFAM. Possui experiência em formação continuada em Educação Ambiental e Laboratório de Ciências. Atualmente, a professora Thelma ela está no cargo de coordenadora estadual da Educação Ambiental, no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, que é o DEP, na Gerência de Atendimento Específico e da Diversidade, né, da GAED. Também possui experiência na Comissão Institucional de Educação Ambiental do Estado do Amazonas, como suplente, né, como suplente da Secretaria de Educação. A comissão tem por finalidade promover diálogo, a gestão, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação ambiental da política de educação ambiental no Estado do Amazonas. Thelminha, é muito bom lhe encontrar novamente. Obrigada, gente. Já tivemos alguns momentos juntas, né, Thelma? Verdade. Participando, recebendo algumas formações. Então, eu me sinto feliz de estar aqui com a Thelminha, para os íntimos Thelminha, né? E também aqui ao nosso lado, né, a minha colega, também professora Aldris Marta. Também me sinto muito feliz de estar aqui ao lado da Aldris. Também já tivemos alguns momentos juntas, né, Aldris, ali no CEPAM, como formadora. Então, eu vou apresentar aqui a nossa colega Aldris Marta Carvalho. Ela é professora com formação em Geografia pela UFJF, né? Ela é mestra em Geografia, com ênfase nos estudos da educação do campo, do ensino da Geografia aí pela UFAM. Tem experiência na formação de professores sobre práticas pedagógicas no contexto das mudanças atuais na educação. Atualmente, a professora Aldris, ela faz parte da equipe da Coordenação de Educação Ambiental, né? SEJA, DEP e SEDUC. No entanto, ela também participa aqui com a Thelminha, estão no mesmo ambiente de trabalho. Sim. Sejam muito bem-vindas. Quero que Obrigada, vocês fiquem gente. bem à vontade, tá, Thelma, para a gente conversar, né, e dialogarmos bastante sobre esse tema tão importante, de mãos dadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Que maravilha. Vamos lá? Vamos lá, que vai começar. Thelma, você está com a palavra. Obrigada, Gi. É um prazer estarmos aqui, né? É uma honra, de uma certa forma, para nós que estamos na secretaria, como a Gi comentou. E aí a gente inicia a nossa temática voltada para um tema de grande importância, né?
nós temos um pequeno vídeo que vai aparecer para vocês no QR Code, falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do IBGE. Ele explica, bem resumidamente, o que seria esses objetivos, contextualizando todo esse processo para que a gente possa realmente entender o passo a passo desse vídeo voltado para essa temática de urgência social. Não é isso, professora Aldris? Sim, o vídeo ele vai explicar, né, que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são 17 objetivos que compõem a Agenda 21 e que é um compromisso de todos nós, né, global, para que a gente resolva, solucione alguns problemas que apareceram, que o IBGE trouxe como informação: a erradicação da pobreza, né, uma educação de qualidade. Então, nós vamos ter os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi construído através de um processo a longo prazo. E assim, mudar o comportamento humano com atitudes reflexivas também é um processo que teve início há mais ou menos 2.000 anos atrás. E aí a gente lembra dos filósofos Aristóteles, Sócrates, que já refletiam sobre o papel do ser humano no mundo. E com o passar do tempo, é claro, tanto a filosofia, a análise, a ciência, as reflexões que estavam sendo feitas, algumas criadas ou reelaboradas, avançaram cada vez mais, né? Olhando o processo histórico, os aspectos de vários governos, dentro do contexto social e também de outros diversos contextos ao longo da história. E aí a gente vai observar que o homem vem sempre procurando como viver bem, né? Contextos de bem-estar, contextos de conflitos, contextos de guerras. E aí a gente lembra das grandes guerras que veio pelo mundo, onde muitos países ali participaram, né? E aí o avanço da busca por acúmulo de capital e outras inovações que vão fazendo com que o ser humano ele se torne cada vez mais consumista e que vão levar a gente a construir um mundo em que a gente está hoje, um mundo de disputa, um mundo de até o mundo capitalista mesmo. Esse mundo a disputa, né, professora? De sociedades diversas, como é que eu posso dizer assim, uma sociedade de classes diferentes, sim, né? Sim. Onde uma acumula grandes bens e poucas, né? As pessoas existem essa relação aí do poder dentro dessa nossa sociedade, que ela é tão capitalista de uma certa forma, que nós sabemos muito bem como funciona, né? Então, Aldris, dentro desses do ODS, a gente sabe que a Agenda 2030 é a longo prazo, né? E aí a gente tem um processo de construção que são o que a gente está vendo agora em relação ao desenvolvimento humano, que são esses documentos fundamentais aí, processo mesmo de construção que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, nessa busca aí pelo viver melhor, como a professora Aldris colocou muito bem, né, o caminho fica mais intenso e levou a uma construção dessa nossa Agenda 2030 hoje que nós temos. Começou no início do século XX, com as duas grandes guerras, como foi bem citada aqui pela professora, que envolveram a maior parte do mundo e que se desenrolaram na Europa. Isso não significa que as duas guerras, só por isso, foram importantes, né? Então, elas têm todo vamos dizer assim, o que envolveu, né? Ter envolvido, delas, né? Qual seria a importância dessas grandes guerras? A gente pode dizer que elas foram importantes porque elas mobilizaram muitos países. Sim. E a partir dali a gente viu a grande quantidade de mazelas sociais, né? Então é um ponto chave que a gente pode dizer, né,
Que despertou. É um ponto-chave, eu diria assim, Aldis, que despertou que os essa grandes governos, consciência, sim. que os grandes governos pudessem, nesse momento, criar uma organização, que foi a Organização das Nações Unidas, né? Sim. E com essa organização internacional nasceu, então, né, aí nasce os primeiros pactos, que é a Carta, né, a Carta dos Direitos Humanos, né, como a gente viu agora há pouco, que a professora Thelma falou, né? E aí declarou que cada pessoa tem um direito o quê, né? A vida, direito à sua liberdade. A sua liberdade. Né? E uma lista de outros direitos, né, Thelma, como a gente viu ali naquela, você colocou aí agora há pouco, né? Dos seres humanos ali listados, né? Isso é muito interessante, né? E a partir, então, aí, Aldis, da adoção da Carta dos Direitos Humanos, começou, então, o que vocês nos dizem aí? O pensamento, né? E as discussões, né, Thelma? Isso. Eu vejo que o despertar com relação a esses principais documentos busca toda essa melhoria dessa qualidade que não é fácil da gente estar buscando. Então, quando a gente fala da importância que a professora Aldris nos apresenta, o que hoje nós conseguimos avançar a partir dessas grandes guerras e sua importância hoje, não só no anteriormente, mas o agora, né? Então, isso é o que a gente busca, numa sequência dessa nossa apresentação, desenvolver todos esses... trazer, na época, né, um número de recorde de pessoas voltado para essa questão afetadas, né? Da importância dessa guerra e, a partir disso, o que a gente, infelizmente, né, traz? Aqueles acontecimentos provocaram algo que era positivo, que era o avanço no sentido de procurar soluções que atendessem o maior número de pessoas, que pudessem avançar um pouco nas questões da redução da exclusão, que pudessem avançar ainda nas questões mais criadas de um mundo mais pacífico. A partir daí nasceu, como você falou, as Nações Unidas, né? E aí, Aldris, você pode estar comentando? Com a Organização das Nações Unidas, nasce aí um primeiro pacto, né? 10 de dezembro de 1948, em Paris, e que declara ali que cada pessoa tem direito à vida, direito à liberdade, uma lista de outros direitos. Assim, nós temos agora uma Carta de Direitos Humanos, né? Sim. Que ali qualquer ser humano, ele tem a liberdade de ir e vir. Mas aí começam algumas discussões. Certo. Esses direitos humanos, né? Como é que vamos garantir? Como que a gente vai garantir esse direito? Já está lá na lei, já está naquela Constituição, naquela carta que serve para todos os países, mas como que a gente vai garantir esses direitos? E isso deu início ao processo de vários acordos globais, comércio livre, os direitos das crianças, vários outros tratados que, passo a passo, começaram a construir o entendimento de sistema, porque, assim, quando nasce uma política pública, seja na área da saúde, na área da educação, ele passa a ser um sistema, né? Certo. Que vai atender a população e que poderia, assim, garantir o direito das pessoas. Aliás, não só de uma classe, mas de todos os seres humanos, quando a gente fala em relação ao planeta, né? Então, foram avanços que foram sendo construídos até um ponto de reflexão. Não podemos garantir direitos humanos hoje se a gente não consegue manter o mesmo planeta amanhã. Então, não podemos prejudicar o futuro apenas pensando no que a gente precisa hoje. Ali nasceu o conceito de quê? De desenvolvimento sustentável, né, Thelma? Isso. E o mais interessante que a gente vai perceber que chega a um entendimento, de repente, o que o PIB, né? O único isso. E o valor econômico, tipo assim, né? Quando se pensa em desenvolvimento, o que era que media o desenvolvimento de um país? O PIB, né? O PIB. E o PIB único. E qual era a referência
o valor econômico. Econômico. Então, se dizia assim, o país que tem o maior PIB mundial é o país Significa que ele tem maior desenvolvimento, Sim. né? É o país mais mais desenvolvido. desenvolvido. Mas será que essa métrica aí seria a única? Não, Sim, né? não. Então, não apenas medidas que poderiam mostrar se o desenvolvimento está acontecendo ou não. Sim. Então, por exemplo, nós poderíamos ter um PIB elevado, mas dentro daquele país, inúmeros Com certeza. problemas Vários problemas sociais. né? É, Pessoas vivendo em extrema miséria, e assim a gente vai encontrar que o desenvolvimento humano, aquele desenvolvimento que estávamos buscando naquela época, ele deveria incluir 3 componentes. aham, O econômico, né? sim. Isso. Sim, mas também teria que ter o componente de quê? Da saúde. Da né? saúde E aí o da educação. O tripé, né? que é um dos E aí principais. o da né? educação. Aliás, todos os né? 3 eles É. são principais, mas a educação eu vejo assim que é um caminho para que a gente consiga mudar atitudes, né? E vem E de uma poder- forma bem completa, né? Alves, Isso, essa da bem educação. ampla. Se de fato aquele mundo que sofreu guerras, será que, Isso. ele adotou a Isso. Carta dos Direitos Humanos, que a partir dali ele começa a adotar vários tratados, né, né? para implementar políticas públicas e vão avançando na direção certa. Então, a Carta dos Direitos Humanos é o primeiro direcionamento para os governos, né, para a gestão dos países. E a partir de então nasce o IDH. É outra métrica, né? É Outra. uma outra métrica que a ONU ela vai estabelecer para ver se realmente aquele país ele está desenvolvendo pelo setor econômico, saúde e educação. Envolve a questão do ser humano dentro desse ambiente, porque às vezes eles não se enxergam ali dentro, né? Exatamente. Então, uma forma de mensurar o desenvolvimento do país por meio de indicador socioeconômico Isso. traz a questão social, que é muito legal, né? E a partir disso, lança todos os anos, a ONU, a partir disso, um relatório voltado para saber como é que está realmente todo esse processo em todo esse desenvolvimento, né? em todo o mundo, né? Em todos os países. Certo. Então, é possível olhar o progresso de um desenvolvimento dos países no mundo por volta lá de 98, desculpe, né? E aí, a conclusão, professor Aldres, o que a gente poderia estar já imaginando nesse sentido, a partir desse IDH aí global, vamos dizer assim, na época? Que já estava havendo um avanço, né? Que os governos eles já estavam criando políticas e criando sistemas para atender a população, seja na saúde, na educação, e enfim, os relatórios da ONU dessa época para cá já mostram esses avanços em vários países, né? Então, medir o desenvolvimento de um país pelo PIB não era suficiente. Existem outras vertentes, mas estamos avançando também, né? A gente vê que os objetivos de desenvolvimento do milênio, eles ajudaram, foram uma métrica, né? Então, como a gente viu lá no vídeo, que os ODMs, eles iniciaram essa orientação para os gestores, eu digo gestores assim mundiais, presidentes, né? Governos, enfim, ver que caminho eles poderiam seguir para criar as suas políticas públicas. Pensar um cuidado, né, Aldres? Porque ele começa a ter um olhar diferenciado, né? E aí, como atingir esses ODMs aí, né? O porquê, foi uma das né? pesquisas que veio nos relatórios da ONU, como atingir, né, esses objetivos. E aí vem a primeira resposta que eles chegaram, o que era? Como sempre, a falta de quê? De recursos. Sim. Por quê? Porque atingir aqueles objetivos do milênio, ali são 8, não é isso, Thelma? Sim. Pelo IDH, ele é complexo, né? Porque o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável, eles são coisas importantes, sim. Mas difícil de fazer. Então, a partir desses entendimentos do investimento, do direcionamento dos recursos, tanto financeiro, primeiramente, mas também humanos e outros recursos que chegaram,
a proposta de criar objetivos, né? Não apenas uma métrica para medir o índice de desenvolvimento humano, mas também objetivos que pudessem servir de referência para os gestores direcionarem os recursos. E a partir daí que nasceram, primeiro, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os 8 objetivos que trataram com a diminuição da miséria, da fome, e que trabalhavam com a educação básica. Que são pontos fundamentais. Porque, assim, se eu não tenho uma educação, se eu não como, se eu não me alimento, se eu não posso, como é que nós vamos ter realmente um avanço em todos os sentidos? Então, então os ODMs trabalhavam com isso, com a igualdade entre os sexos, a mortalidade infantil, a saúde de gestante, a mortalidade materna, a eliminação da AIDS, né, a malária e outras doenças transmissíveis, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, através de uma parceria global. Quer dizer, esse aí era o que declarava, o que estava ali, né, na declaração do milênio. Isso. Então, é uma longa história, né, Aldo? A gente percebe aqui, professores, gestores e todos que estão nos assistindo aqui com as nossas 2 colegas aqui, que é um processo, né, é uma história, é algo que vem se construindo, né, de um bom tempo, com as cartas, com os documentos. E, então, assim, gente, eu fico aqui no meio das 2, aqui, olhando uma para uma e para outra, né, e aprendendo também com elas, porque é algo que não é de agora. A sustentabilidade é um assunto que está aí, né, em pauta em todo o mundo. Não, isso não é de agora, né? Principalmente nós que somos aqui do Amazonas, que temos essa floresta maravilhosa. Há quanto tempo nós estamos já tentando passar esse conhecimento, essa educação, esse trabalho, conscientizando, né, todos, da criança até o adulto, com relação à preservação do nosso ambiente, né? E nós temos mais coisas aí com as meninas. Vamos lá agora, sobre a declaração do milênio, né, Thelma? Pois é, então aí essa cartela, ela mostra sobre a declaração do milênio, que também foi, né, foi uma das conferências em Nova York, e ali nós tivemos, né, a construção dos 8 objetivos do milênio. Então, os objetivos do milênio, eles vieram como o primeiro conjunto de metas criado por indicadores. E isso serviu de referência para gestores públicos, para investimentos na política pública, criação de políticas públicas e investimentos. Para a sociedade, serviu como grande bandeira de mobilização, tanto para propor projetos como para cobrar gestores e políticos, políticos, prefeitos, enfim. Para muitos empresários, os ODMs eles serviram de referência para investimento social, para aquele recurso de responsabilidade social ou patrocínios. Então, não sei se você lembra, assim, esse período dos ODMs, Thelma, muitas coisas avançaram, né? Nós tivemos muito avanço, tanto na saúde quanto na educação. A gente sabe que quando a classe empresarial entende esse processo, né? Porque assim, o governo ele tem o seu papel também, mas os grandes empresários também podem participar desse processo. Na verdade, se a gente for avaliar, tudo está interligado, que é o que a gente vai estar vendo um pouco mais à frente. Mas a gente pode citar o exemplo ali do Brasil. Ok. Existem dados sistematizados que apenas em 2014 os resultados do Brasil, né? Que quase todos os 8 ODS foram alcançados. Apenas da mortalidade materna que não foi alcançado 100%. Então, houve uma redução na mortalidade materna, que é o ODS 5. Aliás, ODS não, o ODM 5. Mas não foi o suficiente para alcançar a meta estabelecida. Todos os outros ODMs eles foram alcançados no país como um todo. O Brasil ele sempre foi referência, né? Nas políticas. E nas políticas voltadas para a questão não só... Eu vou falar socioambiental, que é o que a gente hoje trabalha muito, né?
Então, eu vejo que a agenda, ela traz esse resgate, com esse avançar, né? Ela vem vigente desde janeiro, né, Aldris? Né? Até o final a partir de 2000 até 2015. Essa discussão assim em relação aos ODMs, de que precisava se avançar nos objetivos, né, do desenvolvimento do milênio, eles ficaram realmente vigentes a partir de 2000 até o final de 2015, quando se iniciam as tratativas, né, dos ODS, dos 17 ODS. E a avaliação dos ODMs, eles eram sempre... A ONU, através das suas agências, seja a PNUD, né, a Comissão do Clima, eles fazem sempre de 5 em 5 anos as conferências. Que são as metas, isso, o que foi alcançado, ver o que não foi, para poder mais à frente isso, quais os países, né? que alcançaram, né? Então, é sempre de 5 em 5 anos. Vários pontos foram questionados sobre as ODMs já no final, né? Os empresários, eles não se achavam nos objetivos, nos ODMs. Pois se falava em erradicar a pobreza, falando em garantir questões sociais, mas onde está a empresa e o bem-estar econômico? Onde que eles poderiam se encaixar ali, né? Os gestores, eles cobravam a participação de todos, porque eles sozinhos, eles não iriam conseguir atingir as metas que estavam traçadas nas ODMs. Pois tudo isso aqui que está na pauta para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são os trabalhos que foram desenvolvidos através da ONU, né? E aí eles sempre se perguntavam, esses gestores, e cadê o resto? Cadê o resto da sociedade fazendo a sua parte? Eu posso construir política, eu posso colocar mais hospitais, eu posso colocar mais escolas, eu posso procurar uma solução para resolver o problema da fome, né? Mas e aí? E os ambientalistas também, eles apontaram que não era possível só trabalhar a questão social. Sim. O ser humano o ser humano ele é importante, sim, mas cadê aquele conceito de desenvolvimento sustentável? Ali era um dos questionamentos sobre os ODMs, né? Sim. Apenas o ODM 7, ele tratava das questões ambientais. E assim mesmo de perspectiva social, que era a questão do saneamento básico, de água potável, né? Da questão das favelas. Das favelas, isso. É interessante que eles, nesse contexto mesmo, o homem não se percebe dentro desse meio, né? Ele, a não ser, eu sou um grande empresário, eu sou isso, eu vou lá, utilizo o que eu posso utilizar desses recursos, mas eu não me vejo parte desse processo. E aí, os ambientalistas, que é isso que a Aldris traz, que é um pouco do que a gente hoje na coordenação faz, tenta fazer com que as pessoas entendam. E o meu papel, todos nós somos educadores, somos ambientalistas, porque buscamos melhorias, né? Então, quando a Gi diz assim, eu sou uma formadora, eu, enquanto formadora do CEPAM, né, um trabalho belíssimo que vocês fazem, é ser um ambientalista também, levar essas informações. Né? Então, é fazer os questionamentos para os nossos alunos, para os nossos... que eles levam, que o legal, eles levam para os pais, e eles começam a se questionar. Então, como é que eu vou pensar só no econômico? Só no social? Né? É só dinheiro, dinheiro, dinheiro? Então, é justamente por isso que os ODMs eles começaram a ser criticados. E aí... observava que o que aconteceu, como que eles foram construídos? De cima para baixo, né? Nas conferências. Então, geralmente, os gestores, eles... os objetivos, vamos erradicar a pobreza, vamos melhorar o atendimento na saúde. Eu vejo que a gente, Gisele, né? Pode ficar à vontade. Nós vamos perceber que precisava de quem está faltando nesse processo, né? Porque, assim, eu tenho o governo, eu tenho a vinda dos empresários, pensando muito na parte econômica, e a sociedade como um todo. Qual é o meu papel dentro desse processo? Né? Que eu vejo que somos nós que somos... Para buscar um mundo melhor, esse bem-estar, para buscar essa qualidade de vida. Né? Porque eu tenho... Não necessariamente eu posso ter uma qualidade
Mas se eu não tenho uma educação, eu não tenho um saneamento, eu não tenho casa, eu não tenho habitação, eu não tenho, né? Como fazer E isso? esses questionamentos que coisa- você está falando aí, Thelma, eles foram discutidos lá somente na Rio mais Exatamente. 20, né? A Rio Aham. mais 20. E isso começa, mesmo, é aí que mais começa um processo de mobilização, de onde saíram as diretrizes que uma nova agenda ela seria necessária, sim. Perfeito. Que os objetivos eles foram postos os objetivos do milênio, né? milênio, sim. Eles foram postos, cumpriram a sua tarefa no que tinham que cumprir, no que foi focado, né? Mas, ao mesmo tempo, a proposta de uma nova agenda diferente, que melhor integra o ambiental, o social e o econômico, era importante. Ela tem obrigatoriamente de ser construída, né? Isso. De baixo para cima. De agora, baixo né? para cima. Isso. Então, o que aconteceu? O que eles fizeram, né? Não só uma agenda que fosse atender àqueles países que estavam em desenvolvimento, mas também os países Todos, desenvolvidos, né? Sim. E o que fazer? E E aí nós vamos ter um parâmetro de antes, né? Os dois processos paralelos com as ODMs no foco na dimensão social. E também trabalhava ali o desenvolvimento sustentável. Então, houve um processo. A ONU, através das suas agências, eles começam a fazer consulta, né? Muito grande. Inclusive, aqui no Brasil, consultaram grandes empresários através do Pacto Global, consultaram mulheres, né? os indígenas, a população carcerária, a polícia. Houve um processo bastante amplo, na qual se engajaram os mais diversos setores de vários países do mundo. Que é aí que faz o grande diferencial, né, Aldris? Uhum. É todos participando. Quando se fala de meio ambiente, quando se fala dessa questão, é todo mundo. É do rico ao pobre, é da mulher à criança, são todos. Porque todos estamos nesse planeta, né, Gi? E aí, Thelma e Aldris, depois de tudo isso que estamos relatando, então, aí surge, então, essa necessidade de uma nova agenda. Sim. Agora eu penso que uma agenda mais pontual, né? Em Uhum. cima daquilo que realmente precisamos alcançar. E aí vem os 17 objetivos das ODS, né? Isso. E assim que eu acho super interessante, porque eu acredito que a gente vai ter oportunidade, vocês vão ter oportunidade de falar mais sobre isso, né? E vamos ficar gravado aqui os nossos vídeos e tudo. E aí entra os 17 objetivos, né? Que é aí essa valorização do que vocês já falaram, né? É realmente diminuir essa pobreza, é conscientizar na educação, né? É essa igualdade que nós estamos buscando. Então, assim, eu acho super interessante, né? Eu acho que vocês podem falar um pouco aí, né, sobre esses 17 objetivos sustentáveis que a ODS traz aí, que foram propostos, né? Deixa ele voltar só àquela cartela anterior, só para a gente visualizar como estavam os ODMs. O antes e o agora, né? Aí, o antes e o agora. Então, nós tínhamos uma agenda que estava lá a 2021, né? Sim. E que focava na dimensão social, trabalhava também com o desenvolvimento sustentável, o foco na sustentabilidade ambiental. Só que agora não, nós temos uma agenda, a 2030, né? De uma agenda numa abordagem holística, onde ela é um legado das ODMs. Aliás, a Agenda 2030 ela é uma continuidade, né? Onde o lema diz que ninguém pode ficar de fora. Isso. Então, na cartela ela mostra bem, né? Lá que ele traz esse lema: ninguém pode ficar de fora. Então, os ODS eles vêm revisitando o conceito de desenvolvimento sustentável com uma visão, mas que é integrada e equilibrada que é a dimensão chave, né, dos ODS, do desenvolvimento sustentável. Perfeito. Eu lembro que eu acho que até ano passado nós estávamos
perguntando, né, o que é, né, essas ODS, o que a gente vai fazer, quais são os objetivos, o que é, né? E hoje aqui no nosso Formação em Pauta, nós estamos sendo aqui privilegiados aqui com essas duas queridas professoras, ambas, né, que trabalham diretamente aí com esse tema. É por isso que o nosso tema aqui é educação de mãos dadas, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, Aldas? Eu acho que deu certo aqui, porque como você acabou de dizer, né, com a Agenda 2030, aí nós viemos ali pegando aonde ninguém pode ficar de fora. Isso. Todos de mãos dadas, né, por um desenvolvimento sustentável. Isso é maravilhoso, né? Eu estou aprendendo muito aqui com a professora Thelma, a professora Aldris, que já estão aí nesse trabalho, né? E como as duas já falaram aqui, a educação, eu penso que ela tem, sim, que estar ali envolvida, né? Os nossos estudantes, os nossos professores cursistas que recebem nossas formações, até porque é um tema, né, transversal, é algo interdisciplinar, aonde todos, né, Thelma, precisam sim falar. Como a professora Aldris falou, ninguém pode ficar de fora. É o olhar de todos, né? É o olhar de todos. É do matemático, então, do historiador, do geógrafo. A gente se preocupou em trazer esse resgate desde as ODMs, que era para a gente entender como que esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável eles foram construídos, né? Por que eles estão lá? Pois é, como a gente viu ali que tudo foi um processo, né? Paralelo. Os objetivos do milênio, eles focavam nas dimensões sociais, questões de desenvolvimento sustentável, e fazia parte da Agenda 21. Então, com um mecanismo de disseminação, implementação, com foco aonde? Na sustentabilidade ambiental. Aquele conceito de não dificultar a vida das futuras gerações, apenas para garantir o nosso bem-estar, né? Enquanto agora nós temos o quê? Uma agenda holística que continua os ODMs, né? O grande chamado da agenda é não deixar ninguém para trás. Se nos ODMs houve um avanço, mas não conseguimos atingir 100% das metas que foram traçadas lá naqueles objetivos, no mundo inteiro. Então, agora, com esse chamado, não deixar ninguém para trás, é revisitar a ideia de integração, desenvolvimento sustentável que integra o econômico, o social e o ambiental. Não mais nos processos paralelos, mas um único processo, né? E que aí a gente viu que eles foram construídos. E o desafio é muito maior. Nós conseguimos chegar nesses três, vamos dizer, temas que são fundamentais para que a gente... foi um avanço, como a Aldris colocou. Viemos observando o que faltava, o que não faltava, e chegamos nos 17 objetivos. Agora vamos ver, olha aí. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos fazer a leitura de cada um deles, ele vai ficar aí na tela e a gente vai dar, vai avançando uma leitura, ali, pode né? ser? Não tem problema. Aqui a gente traz alguns, a gente vai estar falando basicamente... o primeiro objetivo. De todos, né? E aí porque a gente vai fazendo uma comparação com os ODMs, para a gente ver o que avançou, não avançou. Alguns a gente pode até pular, mas vamos lá. O primeiro. Né? A erradicação da pobreza. Da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Eu acho que é o grande carro-chefe de todos eles, né? Então, a gente tem esse, número 1. O 2, que seria a fome, né? Zerar a fome, né? Zerar, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Mas voltando ali, lá no objetivo 1, Thelma, que é acabar com a pobreza em todas as suas... Elas estão interligadas, né? Em todas as suas formas e lugares. Aqui há um aspecto importante, comparando com os objetivos do desenvolvimento do milênio. Não é mais reduzir pela metade a pobreza, que era a meta dos ODMs. É acabar com a pobreza ou outro ponto, e que aquele que
se remetia à ideia de ser o grande desafio, né? De assim, acabar pela pobreza pela metade. Agora não, é acabar a pobreza de todas as suas Como é que formas, acaba pela né? metade, né? Não existe. O mundo Isso. não é a metade, as boas pessoas e as boas não pessoas E outra boas, coisa né? também, Não não é apenas para países em desenvolvimento, mas para todos os países. Os países ricos, também a pobreza nesses países, né? Sim. Então, acabar com ela em todos os Desigualdade, ela lugares. acontece em todos. Ali no ODM, no ODS 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ou seja, não é combater a fome a qualquer custo, mas a nutrição tem que ser de qualidade, Sim. prover a agricultura sustentável, né? O ODS 3, assegurar uma vida e prover o bem-estar de todos em todas as idades. Aqui é muito interessante, olha aí, a mudança de paradigma. A mudança principal é justamente essa, que não estamos falando apenas de algumas faixas etárias, mas estamos falando de todas as idades. A primeira infância, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto ou a terceira idade. Mas também a mudança de doenças transmissíveis, que era o foco dos ODMs. Lembra que lá nos ODMs era a AIDS, as doenças transmissíveis, mas essa não. Agora são o quê? As doenças transmissíveis, era o foco, né, das ODMs, como eu falei, sim, e que muitas vezes, hoje, nas ODS, muitas vezes as doenças que aparecem ali por causa do bem-estar econômico, que as pessoas alcançam, de repente, o quê? A diabetes, a hipertensão, doenças do coração, né? Outras doenças que podem, de fato, ser prevenidas pelas mudanças de hábitos, por exemplo, a alimentação. Né? Sim. É um ponto muito interessante essa mudança. Elas estão aí. interligadas, né? Se Isso. você observar, uma tem uma sequência da outra, porque para levar a qualidade, eu preciso sair dessa pobreza, ter uma alimentação saudável, consequentemente eu vou ter uma saúde boa. Né? Uma qualidade na saúde muito melhor. Exatamente. Né? Então, lá no quarto ele fala assim, olha, garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos. O 4, ele representa uma mudança qualitativa, presta atenção aí. Se nos ODMs de qualidade a meta grande era garantir matrícula e alfabetização, aqui a questão é ter educação, né? Que a educação que nós estamos falando, ela seja inclusiva e equitativa, de qualidade. Ou seja, não apenas encher as salas de aula de criança, mas garantir, né? Sim. Mas garantir que o quê? Que seja uma educação de qualidade, que mantenha aquele aluno lá até os 18 anos. E, para além disso... Saudável, né? Isso. A oportunidade de um aprendizado, ao longo da vida. E outra, para todas as idades, sim, né? Não é só para crianças, jovens, sim, não, para todas as idades. Então, para você ver como a alimentação, como a qualidade, para ter essa educação, ele precisa interagir de uma certa forma com esses três, e eles vão estar sempre interligados. Né? Não só, que a gente vê a sequência aí, olha, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, ampliou, né? Garantir a disponibilidade do manejo sustentável de água e saneamento para todos. E aí a gente vê, na sequência lá, o ODS 7, garantir o acesso de energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos. Olha a qualificação. De todos, né? Olha a qualificação sonho, aí. Né? Barata, né? Confiável. O nosso sonho, aí a 7, né? Temos isso, sustentável. Temos né? isso no Brasil. Ai, meu Deus. Aí, ó, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente. O 9, qual é o 9?
construir uma infraestruturas, infraestrutura né? Isso. resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10, redução da Reduzir desigualdade, né, entre os países. e entre eles, né? 11, Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Nossa, um sonho. olha o 12. Assegurar padrões de consumo e produção sustentável. Olha como é interessante, Thelma. Não apenas produção, mas consumo também. né? É Exatamente. interessante como ele reconhece os dois lados da moeda. Não adianta a gente ficar insistindo em produção mais sustentável se todo ano eu quero mudar de celular, eu quero mudar de carro, de sapato, de tudo. É torcer pelos dois lados, né? Sim. Tanto pelo lado tanto Produtor do produtor quanto do consumidor, consumidor, né? Uhum. Então eu tenho Isso. que olhar para as duas partes. Agora, uma coisa interessante aí é o ODS 13. Sim, sim. Ele vem com um asterístico, observa lá. O interessante aqui é que este objetivo, por ele ter essa marca, ele é específico para onde? Para as mudanças de clima, né? Tomar medidas E urgentes seus para impactos. combater a mudança climática. Sim. Ele é um dos objetivos assim, bem importantes, por isso que ele vem esse marcado asterisco. com um asterístico, né? É de extrema importância isso, porque, como sabemos, não precisamos ir muito longe, porque estamos vivenciando eventos climáticos aí intensos, né? Cada evento climático que a gente tem na nossa própria região, a seca, secas prolongadas, chuvas, e nós estamos Calor passando um período intenso, agora de um calor perfeito. muito intenso. E muita fumaça, né? E Então, muita esse fumaça. objetivo específico é o seu próprio mecanismo de negociação, seu próprio mecanismo de monitoramento em paralelo a toda a Agenda 2030. E ele foi inserido aqui com este asterístico para garantir a sua importância. Que a sua importância ele não se perca entre os outros objetivos, porque quando temos 17, às vezes é fácil esquecer um, né? Aham. E este objetivo foi destacado desta forma. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente disponibiliza mais de 15 mil itens para consulta, incluindo ferramentas e plataformas de dados em tempo real, relatórios, publicações, fichas interativos e muitos outros materiais que a gente possa acompanhar. Aldrez, eu acho interessante a gente, na questão do 13º ODS, a gente hoje temos um ministério voltado específico para isso, do meio ambiente e do clima, né? Uhum. E a gente precisa entender a sua importância, sabe, Gi? Porque o planeta ele é vivo. Isso. E as pessoas não entendem que se eu mexer, desmatar, queimar, não vai acontecer nada comigo ou não vai acontecer nada com o outro lado do mundo, né? Então, o asterisco é muito interessante isso que você traz, Aldrez. É um despertar mesmo, sabe? Atenção. Mudanças climáticas. A gente teve recentemente lá no Rio Grande do Sul um tornado. Isso. Nunca tivemos isso no Brasil, gente. Aqui é seca extrema. Os nossos alunos, quem é, né, da zona rural, para se chegar nesse local. Então, assim, precisamos destacar, precisamos estar retomando aqui, essas questões. Né, Thelma, na nossa própria região, nós estamos vivenciando essa fumaça, né, essa fumaça que está aí, que, de certa forma, ela é prejudicial. Sim. E também é a própria natureza, né, gritando, pedindo socorro, dando os alertas, né? E dando alerta de que, se nós não cuidarmos, se o homem, que é o que vai ali explorar, né, sugar, não sei se está essa palavra, mas, ao mesmo tempo, ele não faz isso também pensando em repor, né? Olha aqui que nós estamos vivenciando, né, gente? Uhum. Essa fumaça toda, que tem sido bem prejudicial, nós sabemos, né, o quanto é prejudicial. As escolas, aí, que algumas delas, essa fumaça, ela passeia pelas áreas das escolas, e os próprios estudantes e professores percebem, né, o mal que ela faz. Então, assim, é muito interessante, né, esse 13 aí, esse objetivo 13, e que bom que ele está aí destacado. Né, e que nós, como educadores, possamos
nos conscientizar, É. mas também conscientizar os nossos estudantes, né? Nossos familiares, população em geral, de quão importante é, Agora não só né, eles, tomar medidas, né, Aldes, urgentes, né, de 35 mudanças das minutos, climáticas, dos 35 impactos minutos. e etc. Pois é, aí os outros, né, dando continuidade aí, né, o 14, Objetivos, né? é voltado para proteger e Conservação. recuperar o uso sustentável do ecossistema terrestre, gerir formas sustentáveis da floresta, combater a desertificação. O 16, promover a sociedade pacífica, olha, buscar pela paz, né? Importantíssimo, E inclusiva para Justiça, para o né? desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos. O 17, fortalecer os meios de implementação. Agora, olha esse 17. A atenção maior para esse 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Este objetivo é aquele que trata normalmente das questões de parceria, de meios de implementação e de financiamento para a agenda. A questão dos meios de implementação e financiamento é considerada tão importante que mereceu um encontro em Addis Abeba, na Etiópia, 16/7/2015. Ou seja, ele não foi negociado e fechado junto com os outros objetivos. Ele teve o seu próprio encontro, onde foi alcançado o acordo, onde seriam garantidos os recursos necessários para implementar os 17 objetivos. Então, novamente, os 17 objetivos Considerado chave, ele é considerado um objetivo-chave, né, para a implementação do resto da agenda. Olha como foi pensado. Quer dizer, não só fazer, né, esses objetivos, mas pensar como colocar em prática. Aí vem a questão das parcerias, né? E aí nós podemos ver que esses objetivos eles estão num documento chamado Transformando o Mundo, a Agenda 2030, o desenvolvimento sustentável. Esse é um caderno, né, eu posso dizer, é um guia que está lá no site da ONU, da PNUD, vocês vão encontrar. Dentro deste documento, nós vamos ter os 5 pilares do desenvolvimento sustentável, que envolve esses 17 objetivos do desenvolvimento que nós acabamos de listar, né? Eles estão aí nesse documento que eu acabei de falar. E nós podemos dizer que a Agenda 2030 ela consiste em algumas partes importantes. Então, a gente pode incentivar a leitura desse material, que ele inclui ali os 17 ODS, que possuem as 169 metas e 231 indicadores, né? E a gente pode encontrar ali no site da PNUD, das agências da ONU. E aí é bom que todo mundo possa olhar, ver o que está escrito nesses documentos, conhecer os pilares da sustentabilidade. Então, a visão e os princípios refletidos na declaração do documento, ele se chama Transformando o Mundo, porque ali constam todo esse material, né? E esse lema aí que diz não deixar ninguém para trás. Ser aplicável para todos os países, ser responsabilidade de todos, não só dos países subdesenvolvidos, exigir a participação da sociedade, garantir que não começamos por aquilo que é fácil, mas que, de fato, a gente possa começar por aqueles objetivos ou aquelas pessoas, aquelas comunidades, aqueles problemas que são mais difíceis e que estão mais distantes de serem alcançados. As metas estabelecidas são a parte da visão de princípios. Porque lá a gente vai encontrar, né, a visão e os princípios
Todos estão nesse documento dessa Agenda 2030. Aí sim, vem os 17 ODS que estabelecem um parâmetro, um marco para o investimento, para a ação, para a política, para a elaboração de projetos. O que podemos dizer? Como, então, podemos garantir que aqueles princípios, aquela visão está sendo alcançada, né? Então, nós conhecemos aí todos esses documentos, esses objetivos, né? Vimos como que ele está linkado com os ODMs, qual é a continuidade que ele dá, ele atende cada um deles atende de forma mais ampla, né, o que os ODMs deixaram. Então, o documento ele também prevê justamente os arranjos de implementação, meios de implementação, financiamento, compromisso, quanto os países em desenvolvimento vão investir, quantos países desenvolvidos vão investir para a implementação dos ODS, quais são os arranjos, sim, que devem ser feitos, né? E, por fim, como qualquer plano estratégico, também inclui o arranjo para o seu aprimoramento. Planejar para 15 anos é uma grande tarefa. Se a gente vai conseguir manter 100%, alcançar esses 100% desses objetivos, daquilo que está sendo planejado, né? Se a gente vai conseguir, não, né? Com certeza não. Mas seria muito ruim, em prática, tentar deixar tudo em letra bonitinha, né? Os acordos dos 5 anos seguidos, para colocar. É por isso que precisamos ter uma articulação com todos, né? Isso. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Isso daí é bem prático, né? Então, como realizar essas boas práticas aí, precisamos de todos, né, Aldris? Isso, então manter os princípios e a visão e aprimorando o caminho na medida em que a gente vai alcançando o progresso, aprendendo lições e achando soluções. Então, o processo de acompanhamento e revisão dos ODMs era de 5 em 5 anos. Também foi estabelecido dentro do documento que os ODS, e inclusive acontece, né? Sim, as conferências, elas continuam acontecendo de 5 em 5 anos. A ONU, através das suas agências, continua acompanhando todo o trabalho em cada país, né? Então, resumidamente, nós temos aí, os 17 ODS, né, nessa próxima cartela. Os objetivos e metas. Os 169 metas, 231 indicadores. São os resultados, né? Então, como podemos mostrar aí, são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, e que a gente vai ver quais os países que estão andando ou atingindo, ou quais são as políticas que estão sendo feitas. E esse acompanhamento ele é feito pelas agências da ONU, fazendo, né, a revisão da Agenda 2030, e isso se faz de forma global através das revisões nacionais voluntárias. Tem um processo abrangente de monitoramento e revisão por parte das agências da ONU, né, em relação à Agenda 2030, que esse é um plano global para o desenvolvimento sustentável. E aí, a gente vai ver esses relatórios através desses relatórios da ONU, né? Então, relatórios globais. A ONU ela produz relatórios avaliando o progresso em relação a metas e indicadores específicos dos ODS em nível global. É importante notar que a Agenda 2030 e seu processo de revisão são altamente colaborativos e dependem da cooperação entre países, organizações de sociedade civil, setor privado e outras partes interessadas. O objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável, que ele seja avaliado, né, pelos países e que os países se responsabilizem pelo progresso em direção aos ODS. Mas por isso que é importante conhecer. Outro são os relatórios nacionais que a ONU faz, né, essas agências
PNUD, por exemplo, juntamente com os países, para ver qual é o andamento em que pé está, né? Então, os países têm a responsabilidade de apresentar relatórios nacionais voluntários sobre o seu progresso em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Isso envolve a revisão de políticas e práticas nacionais em relação aos ODS e a identificação de desafios e lições aprendidas. Esses relatórios eles são apresentados durante os fóruns que acontecem, os fóruns políticos em alto nível das Nações Unidas, sobre o desenvolvimento sustentável. A gente teve recentemente, né, o encontro na ONU, né, onde todos os países, pelo menos é o que a gente sabe, e são momentos assim fundamentais para que a gente avalie os crescimentos, né, que avalie também os problemas, que avalie toda essa parte do que o parceiro pode, o que não pode, o que os países ricos podem colaborar e que podem, esses países em desenvolvimento também podem crescer, né? É como a Aldris falou, as avaliações em nível global, em nível global, se eu não me engano, se ser regional, Aldris, e tem nacional e tem, né, isso. São fundamentais para que as coisas aconteçam. Porque aí a gente tem um feedback de como é que estão as coisas. O que avançamos? O que precisa avançar? O que melhorou? Né? Então, eu vejo que esses momentos, os fóruns, os encontros, eles são fundamentais, né, Aldris? E é um desafio. Né? Ouvindo tudo isso aqui, vendo, nós percebemos que nós temos um grande desafio pela frente. Muito. Né, gente? Muito. Nós temos um grande desafio. Aí na frente a gente vai dar uma olhada. Essas são as formas, né? São os fóruns, as revisões temáticas, a participação da própria sociedade civil, né? Para que eles possam fazer esses relatórios da ONU. Então, é importante que eles estejam assim, que a própria sociedade, né? É o coletivo, né? Precisa ser o coletivo, não incluindo pode ser. as organizações não governamentais, os grupos comunitários, eles desempenham um papel importante nesse processo de monitoramento e revisão. Eles têm a oportunidade de contribuir com informações para que esses relatórios eles estejam prontos e está assim para a gente, né? É uma escuta, né, da sociedade como um todo. Agora, outra coisa importante, tem uma cartela com um mapa mostrando os resultados de um mapa sobre a saúde a mortalidade, né, até 5 anos de idade. Esse mapa a gente colocou aí... Qual é? O DS4, é isso? A gente colocou aí para a seguinte forma, porque a gente está falando dos objetivos, que existem relatórios que são feitos, né, pela ONU e tudo mais, mas que a gente precisa olhar quais são os objetivos que são importantes para aquele lugar, né? Porque, assim... Seu território, né? Se a gente olhar... por exemplo, esse é o ODS 5, né? Sobre a taxa de mortalidade das crianças no Brasil. Se você olhar ali, o Brasil está todo de verde, né? Então, isso significa que a meta do ODS 5 ele foi alcançada. E esses relatórios eles vão para a ONU e vai mostrar lá, olha, o Brasil alcançou a meta, está todo de verdinho, né? Mas, se você olhar para os estados, olha só, a situação ela é um pouco diferente. A gente vê que Bahia não ficou para trás, que Pará também, Amapá, Mato Grosso, né? Rondônia, Acre, ficaram para trás, né? Não alcançaram a meta. Agora, se a gente olhar para os municípios, vamos ver que até os estados que estavam em verde lá no sul, olha quantos pontos vermelhos e amarelos nós vamos ter ali no sul. Então, a gente não precisa nem ir longe, né? Basta olhar a nossa própria cidade aqui. Aqui, por exemplo, um exemplo aí, Thelma, a saúde, atendimento médico, né? E você vai de um bairro para outro, a diferença
você vê essa Gritante. diferença, a gente vê, né? Sim. Muito grande de atendimento. Sim. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que muitas vezes, nesse parâmetro, assim como um todo, a gente vê que o ODS ele foi alcançado, né? Então, Numa escala global, ele foi alcançado. mas em outra, não. Nacional, né? regional, já começa a ter as suas deficiências, vamos dizer assim. E aí, assim, a gente precisa olhar e traduzir essa informação para que a gente possa aterrissar essa Agenda 2030 para ver o que os ODS significam para aquele local. Esse processo de territorialização, através do processamento territorial, localização, se quiser que esteja... o que está acontecendo agora? É um plano com os objetivos, com metas e indicadores. Como é que eu vou olhar, né, para aquele lugar? Qual é o ODM, qual é a solução que eu vou buscar para cada um deles? Né? Então, o que o ODS significa para aquela empresa, para aquela instituição, para aquele lugar? O que aquele ODS significa para um determinado setor? Porque também uma coisa é o ODS, por exemplo, para mineração, outra coisa é um ODS para uma indústria têxtil, né? Então, a gente saber em cada um deles o que cada setor pode fazer, ou ele pode trabalhar, quais os ODS que ele pode trabalhar, né? Então, nós temos ali na frente, nós podemos dizer que nós temos agora um plano. Um plano de metas, né? Isso, um plano com objetivos, com metas e indicadores. Nós estou falando um plano que é global, é um plano mundial, né? Que ele precisa ser agora traduzido para as realidades distintas. E essa tradução ela vai ser colocada através das políticas públicas, nos seus PPAs, nos planos diretores, nas leis, né, de diretrizes orçamentárias. Então, outra coisa, os tribunais de conta cada vez mais estão sendo engajados, né, a cobrar por tudo isso. E são as agências reguladoras, que é o papel dela, né? Então, se eu me planejo, se eu tenho um plano de ação, se eu tenho objetivos e metas a atingir, independente se eu sou público, privado ou ONG, ou a sociedade civil em geral, eu preciso ter isso muito claro, né? Planejar, ter o meu PPP, ter esses planos e metas a ser alcançadas. Se eu recebo fomento, né? Se eu recebo fomento, se esse fomento for dinheiro público, nós temos que ter um retorno em relação a isso, a prestação de conta, né? Isso é importantíssimo dentro. Uma vez um amigo disse assim, ninguém faz revolução sem dinheiro, concordo. Só que assim, se esse dinheiro for público, eu tenho que prestar contas. Claro, né? Então, isso que a Aldres traz, para nós que somos da área ambiental, é fundamental. Precisamos de recursos. Essa transparência também, né? Essa transparência. Do que está sendo feito, do que já se alcançou, é importante. E aí a gente traz esse outro próximo. A próxima cartela. Ali que mostra para a gente, né? Qual é o principal desafio, né? Perfeito. A Agenda 2030. Então, a gente vai ver uma agenda que é integrada e indivisível, né? É um dos essenciais princípios detalhado no documento do Nosso Mundo, que temos 3 vertentes. Se temos 17 objetivos, natural seria priorizar um, pegar um, correr atrás e resolver, né? Mas a agenda, ela integra cada um deles. Então, isso significa agora... Conexão, né? Que eu não vou poder priorizar um. Sim. Não. O primeiro aspecto é essa integração, esse pensamento de integração entre as 3 vertentes aí, ó. Crescimento econômico social e ambiental. Pensar de forma integrada é uma tarefa árdua, porque devemos olhar para as soluções, os problemas que partem dessas 3 vertentes que tem. E aí nós temos poucas soluções que estão aqui,
que é naquele meio confortável, né? Dos três. Eu não posso nem infligir um e nem outro. Então, por exemplo, assim, como é que eu vou erradicar a pobreza? Vamos pensar nisso. Se eu trabalho em cima de erradicar a pobreza, aí eu penso no quê? As pessoas vão melhorar de vida, vão consumir mais, vão ter mais, pensamos que vamos ter mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida, consumo, aí vem os outros problemas. Quer dizer, eu vou solucionar um ODS, mas eu vou prejudicar o outro, né? No caso da saúde. Equilíbrio, né? Aí vou ter um... Preciso. Então, eu tenho que ter esse pensamento Sim. integrado, de um solucionar mas também não deixar o outro ODS ali... Acho que vulnerável. Né? Vulnerável. Assim, lá adiante, a gente mostra ali o exemplo do ODS 4, né, que é da educação. Ali a gente tem aí, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover a oportunidade. Dentro desse ODS, nós temos 7, se eu não me engano. 2, 4, 7 metas a serem cumpridas. Então, essas 7 metas, ela é para a gente construir e melhorar a instalação física das escolas, garantir que todos os alunos adquiram conhecimento e habilidade, eliminar a disparidade de gênero e de educação, e assim vai. Mas aí eu vou fazer tudo isso, aí eu vou lá para frente. Eu vou trabalhar em cima desses ODS. Quais os outros ODS que estão relacionados à educação? Então, vai para frente. Nós destacamos ali 3 exemplos, né, Thelma? 6, sim. A 12, igualdade, né? de gênero, né? Sim. Então, posso relacionar com a educação? Sim. Eles estão relacionados? Sim. A educação de qualidade ela é fundamental para alcançar todos os ODS. Ela fornece habilidades de conhecimentos e valores necessários para a transformação social. Igualdade de gênero. A educação é um dos principais fatores para promover a igualdade de gênero, já que ajuda a combater estereótipos e preconceitos, né? Sim. O consumo e produção sustentável. A educação ela é fundamental para promover o consumo da produção sustentável. Enfim, paz e justiça. O que a gente observa? Que todos os ODS eles estão ligados. Se eu melhoro uma coisa, com essa melhoria eu posso estar prejudicando um outro ODS, né? ODS, então, exato. quando a gente começa a olhar, fazendo essa conexão entre as metas dos objetivos, fica muito mais claro essa forma de a gente entender os indicadores que devem ser solucionados, os problemas, né? Então, vamos pensar num exemplo concreto. A poluição dos igarapés de Manaus. O que nós vamos fazer? Retirar o lixo, canalizar os igarapés. Se a gente faz política, se a gente faz projeto, se a gente faz a solução, sem pensar como, o que pode acontecer? Pode acontecer um efeito negativo do ODS, né? Então, o que aconteceu? Lixo jogado nos igarapés, canalizado, o regime dos rios. Então, a gente vai pensando doenças que vão aparecer, e aí eles já vão atingir o ODS 3 e o 15, eles vão lá para baixo. A gente resolve um, mas os outros começam, né, a despencar. Então, é essa relação, é essa integração que a gente vê nesses objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, eles já não foram criados de cima para baixo, mas eles têm ali toda uma filosofia, né, todo um estudo, como ele foi feito. E assim por diante. E aí a gente traz a importância, né, da educação nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Por que a educação ela é tão importante? Né, Thelma? Hoje a gente percebe que a educação ela transforma, né? Ela transforma o meio, ela transforma a transformação social. As pessoas. E aí a educação é essencial nessa cartela que a gente está vendo aí, para promover a transformação social necessária para alcançar os ODS.
ponto inicial, transformação social, Isso. né? E aí, transformando, eu tenho mudança de comportamento. A educação é fundamental para mudar o comportamento humano em relação ao meio ambiente. A igualdade social, o desenvolvimento econômico sustentável. E aí a gente traz tudo que a gente colocou, vem falando aqui, né? Transformação, mudança, para quê? Uma construção de capacidades, né? A educação, ela é e sempre foi crucial para construir as capacidades necessárias para implementar soluções sustentáveis e alcançar os ODS. Isso. Eu penso que pegando um pouco o que a Gi falou, né? Como é atingir isso, o desafio que é atingir isso, né? Uma educação de qualidade para transformar, para você construir essas ações, atitudes, enfim, porque é o meu papelzinho que eu estou aqui comendo um docinho, alguma coisa, eu amasso, eu jogo. Ah, não, mas tem o pessoal dos coleta de lixo, da limpeza que vai. Isso. Se eu não sujar, eu não dou trabalho para eles. Eu vou tirando, na verdade, a minha responsabilidade, tem né? gente para limpar. Passando para o outro. Mas sou eu, é a Gia, a Aldres, é um monte de gente jogando ao mesmo tempo. E aí, qual é o meu papel nisso? Né? Então, é a reflexão, transformação. O que eu posso melhorar? Mas o governador, o prefeito, começa por mim a transformação. Exatamente. A mudança começa por mim. Essa conscientização. Né? Exatamente. E se eu faço o meu papel, a Gi faz o dela e a Aldres faz o dela, nós vamos transformar para um mundo muito melhor. Né? Em todos os sentidos. Né? Na educação, na saúde. E a gente começa em casa, né? Começa em casa. Começa em casa. Perfeito. Vendo o consumo da energia, o desperdício da água, porque tu vai para o bolso da gente, né? Claro. O lixo, né? Onde é que eu estou colocando? Onde é que eu estou colocando? Estou separando. Né? O meu horário, né? Às vezes as pessoas, a coleta de lixo passa às 10 horas da noite, mas eu vou 8 horas da manhã coloco o lixo. Aí eu tenho os cachorros de rua que de uma certa forma, né, estão ali, enfim, dependendo do meu resíduo, vão cortar, vão rasgar, aí alastra tudo, vai para o esgoto, vai aonde? Nas águas pluviais, vai bater no nosso rio. Eu vou coletar essa água para consumo, eu vou gastar dinheiro, que é isso que a Aldris, para produção de energia, para fazer uma qualidade de água melhor, para que eu vá consumir depois. E aí, Thelma e Aldris, eu fico pensando aqui, a responsabilidade nossa como professor e como educador. Grande. Porque eu até lembrei agora de uma musiquinha acho que em 2011, a gente tinha um videozinho que ele falava assim, em tudo tem um professor. Aí a musiquinha ela ia mostrando, né? Na saúde, no bem-estar. Não sei se vocês lembram, né? Não sei se é no tempo de vocês também, né? Mas eu lembro que essa musiquinha ela era um comercial. Uhum. Aí ela dizia que em tudo tem um professor. E aí ela ia mostrando várias etapas da vida por onde o professor passa. E eu estou vendo aqui que essa é mais uma onde nós, educadores, precisamos dar as mãos mesmo, né? Para alcançar a meta. Alcançar essa meta, conscientizar os nossos estudantes, conscientizar nossos familiares e, sucessivamente, a nossa sociedade em geral. Né? Lembrar que é o mais importante, o mundo tem um plano. Nós temos um plano para viver melhor, né? Sim. Que são os 17 ODS. Né? E aí também na nossa coordenação, a gente já tem um trabalho, né? Isso. Trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade aqui, local, né? É muito interessante que vocês observaram que a professora Aldris contextualizou, né, todo esse movimento que houve dentro dessa questão mesmo das ODS, né? E aí a gente já vai para trazer para a nossa realidade. Então, a coordenação de educação ambiental, ela tem todo um trabalho, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, de projetos prioritários que vocês estão vendo aqui, que um deles é a Fazenda Escola, né, que oferece aos nossos alunos experiências em atividades práticas de agroecológicas, né, agrícolas. Então, é um projeto maravilhoso que a gente ontem, inclusive a gente viu
vai estar funcionando, né? Um outro objetivo, projeto prioritário, que é o Escola da Floresta, né? Que o governador está empenhado em levar uma escola diferenciada, né? Criando um ambiente de aprendizado voltado para a valorização da nossa biodiversidade e principalmente daquele homem amazônico que está lá, tá? Porque ele está lá dentro e preservando essa nossa floresta. Então, é muito legal, ela é uma escola sustentável, manejo, madeira manejada, então, assim, é um sonho. Após isso, nós temos um outro projeto também, que nós chamamos projetos punks, mas a gente futuramente vai estar dando um outro olhar, porque são pedagógicas, né? Então, as punks, que é o nosso carro-chefe, incentivar o cultivo de consumo de espécies alimentares poucas conhecidas e exploradas, né? Então, contribuir para esse alimento saudável que tem lá nas nossas ODS, né? Que é uma das nossas metas também. E nós temos também um desafio que foi esse ano, que foi a implementação da Unidade Comum Curricular de Educação Ambiental e Sustentabilidade da Amazônia. Na verdade, a gente queria que não fosse só na terceira série, a gente queria desde o primeiro até o terceiro, né, Aldris? Mas, enfim, hoje a BNCC traz... porque, na verdade, é um desafio. Então, a gente fez um caderno, estamos ainda num processo de elaboração, né, Aldris? A professora Aldris acompanhou mais diretamente. Então, o nosso caderno pedagógico que está sendo elaborado para a terceira série do ensino médio traz no seu capítulo 2 uma proposta pedagógica sobre as ODS. Então, é muito interessante, a gente fez um carinho, a elaboração dele, né, está sendo assim, elogiado bastante, espero que vocês, os nossos queridos professores, os alunos também aproveitem. E a gente também tem as hortas escolares, como eu falei, que ela vai vir à frente, né, como carro-chefe, junto com as hortas punks. Atividade de reciclagem, a gente também precisa trazer essa temática, né, que é fundamental para que as crianças tenham todo um conhecimento do que é o resíduo, como é que eu posso trabalhar, como é que a gente pode seguir. E aí, projeto nas comunidades escolares, né? Com certeza, os professores devem trabalhar, né? Sim, são projetos, né, inovadores de educar sobre o uso de materiais sustentáveis, enfim, né, os nossos problemas. E aí... Então, enfim, o nosso desafio para a implementação de uma educação para o desenvolvimento sustentável, ninguém pode ficar de fora, né? Então, os desafios que a gente enfrenta, como a gente já sabe, recursos financeiros insuficientes, muitas vezes a falta de vontade política, né? E a falta de conscientização de toda a população como um todo, né? Mas o importante é que nós temos um plano. O desenvolvimento sustentável é um desafio global, exige ação em todos os setores da sociedade. A educação é um fator-chave para fazer a diferença. Então, devemos todos nós nos comprometer a promover uma educação inclusiva, equitativa e sustentável em nossas comunidades. Então, junte-se a nós no esforço de alcançar os ODS até 2030. Comece agora. Procure saber mais. Começando aqui por nós e por você que está aí nos assistindo. Aqui porque nós temos um plano, que é global. Um plano global. Muito Obrigada. bem, muito bem. Nós estamos, então, chegando aqui ao final de mais um episódio do CEPAM, né, Formação em Pauta. Hoje falamos sobre a sustentabilidade e educação ambiental. Nós queremos agradecer aqui a professora Thelma, a professora Aldris, foram maravilhosas, né? Também a professora Rosilei Cardoso, ali do CEPAM Digital, a professora Adriana Bó, nossa diretora, nossa gerente, professora Adriana Rosa. Então, nós ficamos felizes de ter essa oportunidade de compartilhar com todos vocês quão importante é trabalharmos a nossa educação ambiental, né? Lembrando que é um dos projetos prioritários do nosso governo, né, gente? É a educação ambiental. Sim. Isso nós temos ouvido muito falar, né, Thelma? Nossa própria secretária, a
professora Cuca Chaves, o nosso próprio governador, o Wilson Lima, ele tem sempre nas suas postagens, né, Bandeira, né? falando muito disso, né, dessa importância que é trabalharmos a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável. Então, nós agradecemos muito a oportunidade, o tempo em que ficamos juntos aqui. Verdade. Esperamos que vocês também tenham gostado e compreendido. Nós agradecemos muito a participação, né? Um abraço a todos vocês que participaram, ali ao CEPAM, a nossa gratidão, também ao DEP, por ter liberado aqui as nossas colegas para estarem compartilhando conosco esse tema tão relevante e tão importante que é a educação ambiental. E nós estamos de mãos dadas aqui, sim, para cumprirmos, né, a nossa agenda. A nossa agenda. Ninguém fica para trás. Ninguém vai ficar de fora. Isso. Um abraço a todos, gente. Muito obrigada.